dar andamento em um projeto pré-existente por nós, mas agora de uma forma mais específica, que consiste em instalar e monitorar uma estação de tratamento de efluentes. Para melhor entendimento técnico, dividimos nas três principais etapas. Primeiro, a instalação, etapa inicial do projeto de execução, que só inicia após o desenvolvimento final do protótipo. Na sequência, tratamento, um processo operacional, cuja finalidade é reutilizar a água através da estação instalada. E, por fim, fazer o controle de todo o processo através da utilização de sistemas operacionais e automatizados. Para definir o projeto, iniciamos com a descrição, cuja finalidade surgiu para atender diretrizes de água potável e assim conceder aos nossos clientes garantia de qualidade de água. Ou seja, o objetivo desse projeto é implementar um conjunto de instalações de tratamento de efluentes individual e, na sequência, acompanhar de forma periódica, agindo com manutenção preventiva e limpeza, conforme sua necessidade. Para o desenvolvimento das instalações, elaboramos o escopo do projeto, no qual precisamos seguir algumas regras. Por exemplo, os requisitos de alto nível, que solicita uma equipe de manutenção para o desenvolvimento do projeto. Cumprimento de orçamento com tolerância de 10%. Tipo de material a ser utilizado, entre outros. Outra etapa importante para o desenvolvimento são os limites que devemos obedecer, como horário, determinação de responsabilidades hidráulicas e de acesso de profissionais. E por fim, e não menos importante, os riscos que corremos durante o nosso processo, tais como atraso de fornecedores, realização de análise e vazamentos. Após a definição de escopo, para melhor visualização do projeto, elaboramos um mapa mental para verificar se todas as etapas estavam inclusas e se não estamos desconsiderando alguma fase. Inicialmente, como nosso objetivo temos centralizado o tratamento de efluentes e suas ramificações, o conjunto para desenvolver de forma completa nosso projeto, que são processos, monitoramento, parâmetros e operação. Para finalizar, utilizamos essas principais ramificações como baseline de nossos mapas mentais. Seguidamente da definição de escopo, iniciamos a fase de inclusão de datas, etapas e prazos, determinados através de técnicas, que irão ver em seguida como foram estipuladas e através de lições aprendidas. Sendo assim, apresentamos o cronograma através da ferramenta Project Lib, de forma macro, com suas principais atividades, principiando pela definição do projeto, de passagem por planejamento operacional, testes, vistorias, até a entrega do relatório final, que é um marco considerado como o fim do projeto. Apresentando a primeira etapa do projeto com suas subtarefas, iniciando com uma reunião de abertura, definição do escopo já citada, elaboração do termo de abertura, desenho técnico, reunião semanal, famosa sprint, para cada equipe informar a situação de cada atividade, se precisa de ajuda, ou se será necessário utilizar um plano de correção para obter mais tempo para a realização da atividade. Podemos visualizar através dessa etapa 2, de forma detalhada, a atividade que antecede a outra. Por exemplo, para a atividade 14 acontecer, ela precisa da realização da atividade 13, assim como a 15 para a 14. Determinamos que nossas atividades são realizadas através do processo término-início, que uma atividade precisa terminar para a outra iniciar. No caso do item 12 para o item 13, existe um término início mais 2, ou seja, após a reunião de planejamento terminar, terá mais 2 dias para iniciar a instalação de caixa de gordura, e em seguida, a 14 depende da 13.
Nesse momento, exibimos o gráfico de Gantt das etapas 1 e 2, correspondente das imagens anteriores. Os traços pretos, grossos, simbolizam as etapas, as vermelhas e as azuis, a sequência das subtarefas, e as linhas finas correspondem quem é antecessora de quem. A data 23 circulada corresponde a um marco, ou seja, uma atividade importante do projeto, no caso, a reunião de planejamento operacional. Alguns prazos foram determinados através da estimativa análoga, por obter semelhanças em projetos anteriores. Em outros casos, utilizamos o método de 3 pontos, que consiste em ter 3 opiniões, exemplificando na etapa operacional a otimista com 6 dias, o mais provável com 8 dias e o pessimista com 10. E assim tivemos um resultado dessa estimativa de 4 dias. Aqui exibimos os dados de mais algumas etapas, através do mesmo método, colocando 3 opiniões de prazos para cada etapa. E assim obtivemos um resultado de 6 dias para a etapa 1, de 2 dias para a etapa 3 e de 7 dias para a etapa 5. As demais atividades que não foram listadas foram estimadas de forma análoga e também por lições aprendidas de outros projetos. Por exemplo, vistorias do supervisor e vistorias do gerente do projeto. Sendo assim, exibimos o prazo de cada atividade de forma macroestimada. A definição do projeto em 12 dias, o planejamento das instalações em 6 dias, testes e vistorias 3 dias, sendo um marco dentro de vistoria, que é o projeto entregue, o monitoramento em 7 dias e a manutenção e limpeza em 1 dia. Aqui podemos mostrar as relações entre as atividades através desse diagrama. E com isso ganhamos o dado do caminho crítico, que está em vermelho, que nos sinaliza o caminho que precisa de mais atenção, por não obter folga. As etapas que ficaram mais evidenciadas como críticas foram a definição do projeto, as instalações e o monitoramento. E entre essas 3 etapas, a definição do projeto possui mais recursos, como projetista, desenvolvedor e etc. Por isso, deixa o desenrolar da atividade mais leve, diferente do processo das instalações. Visualizando de forma mais detalhada as relações entre as atividades apenas da etapa 1, além de descobrir o caminho crítico nessa etapa, desenvolvemos o caminho de volta, que significa o tempo de folga das atividades. Elaboramos um plano de recuperação, através da determinação do esforço de cada atividade e estipulando um plano de correção. Por exemplo, na atividade nomeada como B, momento de elaborar o escopo do projeto, teremos 4 dias para execução e 1 dia a mais em caso de eventualidades. Assim, teremos 25% de esforço a mais em caso de eventualidades ou anomalias. Fizemos uma simulação do gráfico de Burndown para apresentar como seria o progresso do trabalho, estipulando prazos para as atividades que seriam realizadas. Por exemplo, na atividade N, instalar a cisterna estava planejado para realizar em 2 dias, e a mesma foi realizada em 2 dias. Trouxemos o cronograma detalhado, com todas as atividades listadas que foram criadas, através da EAP, que irão ver em seguida. Assim, podemos identificar os marcos do projeto, reunião de planejamento, projeto entregue, o caminho crítico e o tempo total para o projeto, 125 dias, que corresponde ao tempo determinado no escopo do projeto, como visto anteriormente, de 130 dias para a execução de todo o projeto. A junção dos stakeholders, o cliente, a equipe de projeto e o gerente, desenvolveram a EAP, que nos deu base para o gerenciamento do projeto e está inclusa no escopo do projeto. Além disso, contamos com o apoio de empresas especializadas e fornecedores em algumas tarefas informadas. Como considerações finais, trouxemos o gráfico de Gantt do projeto completo, mostrando todas as etapas e suas subtarefas do decorrer completo do projeto. Esse projeto foi elaborado pela Caroline Cunha e o Reginaldo Eugênio. Tentamos demonstrar o máximo de conteúdo que elaboramos para a criação desse projeto e agradecemos sua visualização.